Boa noite, eu sou Michelle F. Hahn e hoje no Ponto a Ponto a gente vai falar sobre nutrição, sobre uma alimentação saudável versus as modinhas que tem por aí, as dietas de modinhas que tem por aí, principalmente as injetáveis. E eu trouxe ela aqui, que é nutricionista, a Adriana Leibrack. Falei certo? É Leibrock. Leibrock. Gente, é alemão? Sim, alemão. Alemão, gente. Eu sempre me atrapalho quando eu vou falar sobre nome alemão. É difícil, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas. Como diferenciar uma alimentação saudável das famosas dietas da moda? Essa e outras dúvidas nós vamos esclarecer agora nesse bate-papo com a doutora Adriana. Começando, quem é a Adriana? Prazer, sou a Adriana, sou nascida aqui em Capão da Canoa. Ah, que legal! Sim. E então, eu tenho formação em nutrição comportamental, né, clínica, e também a parte de obesidade e emagrecimento. Então, é justamente a área que eu trabalho muito essa questão de transtornos alimentares, né, a questão de uso de canetinhas também. Eu trabalho muito com pessoas que estão utilizando, né, então... Que acaba utilizando de forma incorreta, né? Exatamente, muitos acabam, né, por isso que até eu tenho uma parceria já justamente com uma médica para poder orientar e poder passar para essa médica, né, justamente para poder fazer o uso da forma correta, né, e não ter um problema de um reganho no futuro. Sim. E, Adri, sobre essa questão, né, que a gente estava falando, tem muito a ver também com a questão da mentalidade, porque às vezes a pessoa quer emagrecer, né? Mas ela tem ainda aquela mentalidade de uma pessoa gorda, vamos usar o termo, Sim. né? Uma pessoa assim que come compulsivamente. Às vezes a pessoa tem problemas hormonal, problema de tireoide, mas às vezes é muito aquilo. Eu vou jogar tudo, eu vou extravasar tudo, a raiva, a ansiedade na comida, né? Exatamente. O que acontece? Nós comemos as nossas emoções. E o fato da gente comer as nossas emoções, a gente, por exemplo, muitos adoram comer um pãozinho de café da manhã. É aquela lembrança afetiva de quando era pequeno, quando ia na casa da avó, aquele cheirinho do café com leite. Então é isso que a gente come, aquilo que a gente aprende. Porém, quando a gente entra para a fase adulta, a gente vai entender se a nossa alimentação, na nossa base, né, quando criança, foi uma alimentação boa. E quando chega nessa fase adulta que a gente vai ver, e é onde começa as comorbidades, começa a aparecer muitas vezes a obesidade, e a gente vê esse aumento de comidas, excesso de doce, excesso de carboidrato, não ter autocontrole, né? Então tudo isso influencia, né, para gerar a obesidade no futuro. E na tua opinião, o que seria uma dieta saudável? Seria, no caso, assim, eu falo que é o básico bem feito. É comer o arroz, comer o feijão, comer uma carne, comer legumes, né? Trazer nutrientes para a alimentação, não só a mesma coisa, ou seja, não muita gordura, né? Não que não possa, gordura tem que ter, né, na alimentação, mas eu digo, comer gorduras boas, preferir comidas boas, não te limita a ter que, eu vou comer só isso. Não, tu pode no final de semana comer um X, comer um hambúrguer, comer um cachorro-quente, isso não é o problema. A questão é tu trazer esse tipo de alimento todos os dias para tua vida. Sim. Então, que tu faça 80% da tua semana bom e aqueles 20% tu deixa para alimentação livre. Sim, porque, por exemplo, assim, eu sou modelo há muitos anos. Uma vez eu postei uma foto, eu amo pipoca, sou apaixonada por pipoca. Eu gosto da pipoca, aquela feita na panela, sabe? Não aquela comprada em saquinho no micro-ondas. Até porque a de panela é mais saudável, né? E eu prefiro doce, eu sou de origem alemã, então eu gosto mais do docinho. E aí um dia eu fiz uma pipoca de chocolate. E eu postei uma foto, pipoca de chocolate com chimarrão, né? Combina muito com chuva. E me falaram assim, tu come pipoca de chocolate? Eu falei, sim, por quê? Porque tu é modelo, né? Então não, a gente pode comer, mas não pode fazer todos os dias. Porque se eu comer todos os dias chocolate, se eu comer durante um mês, é óbvio que isso não é só o ganho do peso, né, Adri? É também a questão de colesterol, de outros problemas que eu possa vir ter na pele também para mulheres, tudo interfere. Exatamente. E o que tu acha? Agora eu vou te botar numa saia justa. Sobre as dietas da moda, né? Que são as famosas canetas, as famosas injeções, os comprimidos. Qual que é a tua opinião?
tu sabe que eu não sou contra. Eu acho que tudo te é lícito, porém nem tudo te convém. Então, quando tu entende que tem coisas para pessoas X, eu acho que assim, a canetinha é para todos? Não. Existe um grupo que é, e eu acho válido. E aí entra, tu vai fazer isso com um bom médico para poder entender a questão do teu metabolismo, entender como é que funciona teu corpo antes de qualquer coisa, porque cada corpo é de uma forma, tanto que hoje, o que a gente olha muito no Instagram mostrando? Pessoas que usam canetinha e não tá dando certo. Às vezes não é aquela canetinha, às vezes aquele medicamento X, é o Y. Né? Mas se tu não tem uma orientação médica, não é interessante. E quando a gente entra na questão das dietas, vamos pegar, por exemplo, uma bem famosa, dieta cetogênica. Sim. Muitos fazendo dieta cetogênica e com colesterol altíssimo. Essa é uma dieta para quem tem epilepsia. Olha só. Então, assim, ela é voltada para quem tem epilepsia e não está respondendo a tratamento medicamentoso. Então, olha a importância de tu entender, cada tipo de dieta é uma dieta. Dieta low carb é para todos? Também não. É voltado para quem tem ovário policístico, por exemplo. Então, mulheres com ovário policístico se beneficiam com esse tipo de dieta. Então, eu acho que assim, ó, quando a gente tem um tratamento individualizado, a gente consegue trabalhar muito melhor a alimentação, né? Do que tu pegar e dizer, a minha dieta não é a mesma para ti. Sim. O meu corpo não é o mesmo que o teu. E quando a gente respeita esses parâmetros, a gente consegue ter resultados melhores. Com certeza. E sobre ainda essa questão, né, que tu falaste, é muito importante ter um acompanhamento, fazer os exames, ver, porque daqui a pouco tem o efeito sanfona também. Exatamente. Né? Que a gente vê muito, que eu já vi com amigas minhas, emagreceram 10 quilos rapidamente. Aí, o que aconteceu? Pararam de tomar, veio o efeito rebote, elas ganharam 20 quilos. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sou cristã, que é impossível colocar vinho novo em odre velho. O que acontece? Se a gente coloca o odre, que na verdade era uma bolsinha de couro velha, estourava, porque o vinho fermenta e estoura. Sim. Quando a gente vai trazer isso para a nossa mente, não tem como colocar algo novo numa mente que está cauterizada e não quer mudanças. Então a gente precisa entender que a mudança tem que vir de dentro para fora para que aquilo ali se mantenha dentro. Ou seja, essa nova vida se mantenha por anos. Ela não vai se manter se não houver mudanças de hábito. Então, realmente, tem que se abrir para esse processo e entender, agora eu irei mudar, eu não serei mais essa pessoa. E realmente se abrir para todo esse processo, que não é um processo simples e nem fácil. Não é um processo simples nem fácil. Muitas vezes, a pessoa tem que procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque ela pode ter até traumas, né? Exato. A gente já viu histórias de pessoas que passaram fome, que aí, na fase adulta, comeram porque não tiveram, né? E tem aquele trauma, engorda, eu como mesmo não tendo fome, né? Porque, querendo ou não, é um trauma de criança. E aí come, na verdade, as suas dores. Exato. Então aquilo se torna como um abraço. Exato. Para aquele momento triste. Então, eu tive uma paciente que foi uma paciente que me doeu muito, porque ela vivia num contexto muito triste, que ela tinha um familiar extremamente narcisista, que toda vez que ela tentava fazer dieta, ela tentava se corrigir, aquele familiar pegava e botava comida para ela. E ela ficava desesperada, porque ela chegava, eu preciso de ajuda. E eu tentava, só que ao mesmo tempo, aquele ambiente que ela estava não ajudava. E ela não conseguia sair daquilo ali. Então é aquilo, às vezes a gente precisa dar um ponto final e entender, para mim viver, eu tenho que mudar. Isso inclui ambiente, rodas de amigos e até familiares. Agora a gente entrou num ponto também que é muito importante, tá? Vamos supor, eu tenho meu namorado, a gente quer emagrecer, eu quero emagrecer ou ele quer emagrecer por estética, por problemas de saúde. Eu não posso chegar na frente da pessoa com um X, por exemplo, né? Um final de semana, a gente ir lá comer. Agora, por exemplo, durante a semana, eu tenho que ter um pouco de sensibilidade e empatia e auxiliar. Né? Exatamente. Evitar, por exemplo, comer comidas, tentar participar dessa dieta, né? Que mal não vai me fazer, vai me fazer bem, né? Exatamente, porque se ele te ajuda, geralmente quando a gente vai falar em emagrecimento, a gente sempre fala que o casal entre junto, por mais que ele não precise, mas que ele coma das mesmas coisas. Eu sempre gosto de trabalhar e entender a rotina. Vamos supor, existe uma família ali. O que a família come? Para ti não precisar ter que estar cozinhando um prato para ti e depois para tua família. E isso é um problema.
né? Porque tu vai ver a pessoa comendo aquela outra coisa e tá querendo comer. Então, trazer sabor é importante. Exato. Aí a gente pode, por exemplo, assim, no café da manhã, né, trocar o pãozinho por uma crepioca, por uma tapioca, que é gostoso, né, que eu posso compartilhar ali, não preciso estar indo me esconder, por exemplo, meu namorado tá de dieta, vamos supor, né, meu marido, não, eu não vou tomar café agora. A pessoa vai saber que tu não tá tomando café com ela porque tu vai comer o pão francês, né? Mas eu digo assim, tu pode, não precisa tirar o pão. Se tu não tem doença celíaca, tu pode comer. A questão é, por exemplo, tu tá de dieta, vamos tirar o miolo do pão, que tem 80 calorias, que muitos não sabem, mas tem menos caloria do que uma crepioca, e tu coloca uns 2 ovos mexidos, já tá ótimo. Não quer um ovo mexido? Bota uma pastinha de frango, ou até um franguinho desfiado, um guisadinho. Então é sobre isso, tu trazer nutrientes para aquele café da manhã. Sim. E aí tu faz com um cafezinho com leite, tu tem uma alimentação entre 250 e 300 calorias. Super tranquilo e tu consegue manter. E sobre a questão das dietas, né, da internet. As famosas dietinhas da internet. Que eu já vi de tudo, né? E tem cada loucura. E se não bastasse as dietas que tem na internet, tem ainda os remedinhos, né? Perca a barriga, perca não sei o que lá, É perigoso. Sim, porque o que acontece? Como eu falei, cada dieta é individualizada para um tipo de pessoa. Então, por exemplo, eu tenho ovário policístico. Eu tenho uma questão que eu tenho que controlar a questão da quantidade de carboidratos, eu tenho que usar carboidratos mais complexos, mais fibra, para que não piore meu quadro. Então é uma coisa assim que eu tenho que lidar. Eu não posso pegar essa mesma dieta e colocar para ti, porque o teu corpo é diferente. E eu acho assim, quando a gente pega muita coisa da internet, a gente tem que entender para que público que foi dado, como é que é o organismo daquele público, até porque isso a gente está falando em questão básica. Mas quando a gente vai pensar em micronutrientes, tu tem falta de B12 e vitamina D, mas já eu não. Eu posso, por exemplo, suplementar na alimentação isso tudo para ti, botar um extra para ti, que para mim, por exemplo, eu não precisaria. Então é muito sobre isso, por isso tem que ser individualizado. Com certeza. Individualizado e acompanhado. O acompanhamento, por exemplo, eu vou fazer uma consulta contigo, tá? Primeiro, tu vai pedir exames de sangue, isso? Sim. Tá. Aí, apresentados os exames, tu monta uma dieta, uma alimentação em cima disso. De quanto em quanto tempo a pessoa tem que ir? Então, depende muito da pessoa. Quando a gente fala em emagrecimento, o interessante é que seja mensalmente, né? Mas, por exemplo, tu vai trabalhar uma comorbidade, então, pelo menos uns 3 meses a 6 meses, vamos supor uma diabetes. Então, de uns 3 a 6 meses, viu que regularizou, já espaça. Não está regularizando, se ajusta. Até porque, por exemplo, usando o exemplo da diabetes, tu tem que estar fazendo controle glicêmico. Sim. Então, tu tem que ter esse controle. Por isso a importância de entender que cada pessoa é um tipo de alimento. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Mas se a pessoa já está conseguindo, geralmente emagrecimento, já está conseguindo manter, criou-se uma disciplina, tu consegue espaçar um pouco. Não tem, precisa daquele acompanhamento, então deixa mais próximo. Até porque, como eu trabalho a linha comportamental, então eu não vou trabalhar só alimento, eu vou trabalhar a mudança de hábito para que tu consiga chegar dentro daquele teu objetivo. Então, no caso, a tua forma de trabalhar, ou a tua formação, digamos assim, tu não trabalha só na questão da dieta, tu trabalha na questão do comportamento do paciente, enfim, da pessoa, que vai trazer os hábitos dela alimentares. Exatamente. Então, assim, tu vai trabalhar, por exemplo, quando acorda de manhã, muitas vezes tem pessoas que acordam de manhã não fazem nada. Não, então, quem sabe, vamos acordar e vamos agradecer o dia lindo, né? Olhar pro espelho e dizer o quanto tu é lindo. Então, é sobre isso, sabe? É aqueles pequenos detalhes que faz tu ter aquele up para tu conseguir fazer o resto do dia. E talvez esse é um detalhezinho que vai fazer tu fazer uma caminhadinha na beira da praia. Vai ser o detalhezinho que talvez vai romper de tu ir numa academia. Então, de tu ter aquela autoestima e tu conseguir se ver. O que eu vejo hoje, principalmente mulheres, as mulheres não se olham mais no espelho. Não, grande maioria. Elas se abandonaram e muitas estão enterradas dentro dessas casas, é filho, marido. E cadê elas? Quando que vai se olhar para si? Porque a gente não pode entregar para outro aquilo que a gente não tem. Exato. Então é muito sobre isso. Então, poder resgatar essa identidade é lindo, assim. Eu falo que é como se fosse uma lagarta virando borboleta. Borboleta, né? Porque é a questão da autoestima, né? De se auto-amar. E
se eu não me amo, como é que eu vou dar amor, né? Pro meu companheiro, no meu trabalho, etc. Isso é muito importante. Falando ainda sobre essa questão, é importante, muitas pessoas não querem, não gostam. Eu sempre digo assim, eu não gosto de treinar. Eu não gosto de ir na academia, mas eu vou porque eu sei que é importante, tu entendeu? Sim. Ainda mais que eu sou uma mulher 40 a mais, eu quero ter força, equilíbrio, né, e tudo mais, e eu preciso. Senão, daqui a pouco, vou fazer uma caminhada, tô com dor no joelho, né? Não é só botar para dentro a medicação. Então, para uma dieta, para a pessoa, né, que quer ter um equilíbrio da saúde ou quer emagrecer, ela tem que associar a atividade física, né? Eu falo que a atividade física é o nosso remedinho. Quando a gente pensa no idoso e lembra aquele idoso corcundinha, sabe? O que acontece? O que segura o osso é músculo. E se a gente não tem musculatura, a tendência é que, à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo, né, tônus muscular e vai envergando. Então, por isso a importância de, se a gente quer envelhecer com saúde, poder juntar uma coisa que caiu no chão, poder levar uma sacola, poder viver livre sem precisar dos filhos. É sobre isso. Eu falo que a musculação não é sobre só ter um corpo bonito, vai muito além de ter um corpo bonito. É sobre tu ter vida. É sobre tu ter vida. Porque a gente também vê a questão de muitas famosas artistas que têm um corpo lá todo feito, mas que têm vários problemas de saúde e muitas vezes são infelizes. Né? Porque a questão, eu vejo, de muitos artistas, eles vivem uma estética tão desacerbada que eles vivem para corresponder à ideia dos outros e não para se fazer feliz. Então, eu acho que quando tu entende que a gente tá pouco tempo nessa terra e a gente precisa nos fazer feliz primeiro, o jogo muda. E vai dizer, tu já tá com 40. E aí quando tu pensa, quanto tempo passou? Parece que foi um piscar de olhos. Eu tô com 36 e pra mim é chocante de ver, assim, que eu, às vezes eu fecho os olhos assim, gente, parece que foi ontem. Ontem, né? Passa muito rápido. E outra coisa que também eu vejo muito, a questão, assim, de como tem crianças já obesas. E os pais, muitas vezes, falam assim, é criança, vai crescer, né? Mas não é assim. Tem vários problemas de saúde que vai desenvolver já quando criança. É muito triste, porque a obesidade, o quanto as nossas células quando a gente é pequeno, quanto mais obeso, mais vai aumentando essas células obesogênicas e quando vai levando na vida adulta, aquilo ali depois não volta mais. Então a gente tem uma janela para a gente, vamos dizer assim, se manter magro, né, entre aspas. Não que tu não possa ter, mas essas células estão ali, entendeu? E depois elas não saem mais, elas estão ali. Então, assim, manter uma alimentação saudável, eu acho que assim, nós como os pais, e eu sou mãe, eu falo, a nossa obrigação é dar uma alimentação saudável para os nossos filhos, até para que eles possam crescer, eles tenham saúde, eles possam brincar, sabe? Esses dias no grupo da escola da minha filha, eles estavam questionando sobre a questão, porque meus filhos não conseguiam correr na educação física. Enquanto minha filha chegou em casa assim, não, mas foi muito divertido. É sobre isso, por quê? Porque come bem, sabe, tem uma vida ativa. Então, quando a gente se cuida do todo, eles desenvolvem melhor. Com certeza. E também, assim, desde pequeno, introduzir alimentos essenciais, como verduras, frutas, né? Sim, eu vejo muitas mães com dificuldade, às vezes, na introdução alimentar, né? E uma das coisas que, por exemplo, assim, a gente pode utilizar, a criança não gostou daquele alimento, oferece de uma forma, por exemplo, vai dar a maçãzinha e não gostou da maçã. Pega a maçã com a banana e mistura. Depois tu pega a maçã com uma laranjinha e faz um suquinho. Ela vai começando aos pouquinhos a criar aquele paladar. Então, apresenta de formas diferentes. Isso faz a criança desenvolver esse paladar como um todo, porque ela tem até os 2 anos para ter aquela janela ali para conhecer os sabores. Depois, assim, acaba ficando a criança já escolhendo um pouco mais. Sim, eu me lembro que o meu irmão não comia alho no feijão. A minha mãe moía o feijão com alho e ele comia. Né? A mesma coisa a minha sobrinha. Tu vê, a minha sobrinha também não comia alho. Eu picava o alho bem picadinho, botava lá quando você vai fazer o molhinho e ela nem sentia. Aí depois que ela comia, eu dizia, tu gostou? Sim, tava muito bom, gostou, hoje tava diferente. Eu botei alho. Não botou alho. Então tem isso, né? Essa forma de... E eu acho também que
vale tornar a alimentação divertida. Eu vejo que tem muitas mães que fazem o lanchinho da escola saudável, aí elas compram uma forminha de mini, de Mickey, coloca lá o pãozinho, né? Coloca a cenourinha, legumes lá no palitinho. Isso também é interessante, né? Incentivar. É bem isso. Tu sabe que a minha filha, eu comprei, é uma maquininha que faz tipo os cupcake. Sim. E aí eu faço o bolo ali dentro, eu faço os bolinhos de aveia, às vezes o bolinho de coisa de maçãzinha. Ela ama, porque ela leva em formato de cupcake. Então, às vezes, é sobre isso. E é um detalhezinho tão baratinho que traz uma alegria para eles, né? É que também, eu acho que o que dificulta um pouco a ter uma alimentação saudável, fazer dieta, o corre-corre. Né? Porque é mais fácil olhar no mercado, comprar algo que está congelado e botar no micro-ondas, comprar um refri, abrir e beber, do que beber uma água, porque é mais gostoso também, né? Exatamente. É prático. Né? Não vou mentir, é prático e às vezes tu tá exaurida, mas é questão de organização. Aí entra numa questão, a gente às vezes, tira um sábado, umas 2 horinhas, organiza a alimentação da semana toda, deixa tudo picadinho, vai no mercado, vai no açougue, deixa tudo prontinho para facilitar. Quanto mais tu facilitar, melhor é, porque daí tu não abre mão de acabar comprando comida fora. Sim. Até porque tu não sabe como é que foi feita. Exatamente. A mesma coisa se equivale às marmitas, né? Eu já comi marmita que eu amei, gostei, tinha gosto de comida, sabe? Aquela coisa de comida da mamãe que a gente gosta. Mas eu já comi marmita que não gostei. Então, assim, a minha irmã e o meu cunhado, eles fazem uma coisa que eu acho muito legal. Nos sábados, eles cozinham e ela faz as marmitas, né? Tem o sabor dela, o sabor que ele e ela gostam. E aí eu também faço isso. Quando eu cozinho feijão, eu cozinho não feijão para um dia. Eu cozinho, pego, coloco lá no potinho, daí coloco congelar, depois eu descongelar, né? Isso, então um exemplo, não quer fazer o arroz, que às vezes as pessoas gostam do arroz novinho, mas deixa o feijão pronto, deixa a carne pronta, não quer fazer na hora, pelo menos deixa picada. Isso, que facilita, né? Exatamente, então tudo que tu puder facilitar e deixar pronto, deixa as verduras lavadas, as frutas lavadas, isso facilita muito. Outra coisa, né, outro elemento que a gente precisa muito e o pessoal não gosta muito é a água, né? O correto é beber 2 litros de água por dia? Isso. Eu vou dizer que assim, é um padrão, mas depende da pessoa, depende da altura, do peso, isso pode aumentar ou diminuir. Mas vamos botar uma média de pelo menos 2 litros. E tem gente que troca a água normal, sem gás, pela água com gás. Só que também eu já dei uma lida, tu me corrige se eu estiver errado, que beber água com gás todos os dias ou muitas vezes excessivamente não faz bem. Então, depende. O importante é olhar o rótulo. Tem águas com gás que tem muito sódio, então tem que só cuidar o rótulo. Tem outras que é bem pouquinho, então acaba ali no cálculo não fazendo diferença. Sim. Então, o interessante é olhar o rótulo. Se tiver muito sódio, foge. Pega as que tem menos sódio. Sim. E falando de rótulo, eu sou uma que vou no supermercado, demoro muito porque eu pego o alimento e olho, né? O que tu acha que é mais importante? Por exemplo, vou dar um exemplo de um alimento, tá? Um recheado, uma bolachinha recheada, tá? Eu quero muito comer um recheado, né? Ou a minha filha quer comer, o meu filho, enfim. O que eu devo olhar lá para não ser tão prejudicial? Então, depende muito. Por exemplo, tu vai pegar uma bolacha recheada, ela vem com muita gordura. Então, ela não é saudável. Então, tu vai comer sabendo que não é saudável. Tu fecha o olho e vai. Come que tu gosta. Aí entra a questão de sabores. Mas é sempre cuidar. Quanto menos ingrediente no rótulo, melhor é o alimento em geral. Essa não é uma regra que vale 100%, mas geralmente, quanto menos ingrediente com nome diferente, esses tu foge. Quanto mais assim que tu viu o nome, tu sabe o que é, e menos nomes, é ali que tu deve ir. Então é sempre focar nisso, né? Cuidar, assim, muitas vezes tá escrito orgânico, mas aí tu vai ler a rotulagem e tem o dobro do que é o outro que era industrializado. Então... isso já aconteceu, eu já vi. Mas o importante, né, é sempre buscar ter uma alimentação equilibrada, equilibrar mente e corpo, que é importante, né, porque não adianta. Para mim seguir uma dieta, na minha opinião, eu também tenho que estar com a mente focada, né, a mente boa, né, Adri?
E fazer atividade física, beber muita água. E também tem a questão que a gente não pode esquecer, que é procurar uma profissional e não fazer dieta louca, gente. Com certeza. É importante, porque entender que a gente é um ser humano único, não dá para misturar, a gente não pode fazer a dieta do colega, a receita do colega, a remedicação do colega, porque cada corpo funciona de uma forma. E a gente não quer descobrir indo num postinho para descobrir que deu ruim. É verdade, né? Adriana, eu quero te agradecer por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho das informações que são muito importantes, né? E hoje, gente, o Ponto a Ponto fica por aqui. Eu vou me despedir porque o Alexandre Perillo está voltando, né? Ele vai voltar ao Ponto a Ponto, ele estava ali de férias, então na próxima semana vocês já vão ter a companhia dele aqui e eu vou ficar com Beleza com Atitude, que é às segundas e às quartas-feiras, às 21 horas. Então é isso, eu sou Michelle F. Hahn, um beijo e uma semana abençoada para vocês.